Chegando na nossa programação. Renan, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Paula. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Fico à disposição. Obrigada, Renan. A gente tem visto aí hoje, novamente, tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, fazendo críticas novamente em relação à taxa de juros, o atual patamar de taxa de juros. Ontem a gente teve ali os dados do IBCBR, que é considerado uma prévia aí do PIB, trazendo justamente uma sinalização de uma queda ali, de uma previsão menor, inclusive, do que se esperava. E se leva ali, eles acabaram colocando ali na responsabilidade, inclusive, do Banco Central, esses dados do crescimento menor que o Brasil pode ter realmente, de fato, neste PIB do segundo trimestre, por conta do atual patamar da taxa de juros. Há o mercado ali, acho que já precifica realmente um nível de corte, do início do ciclo de corte já para esta reunião de agosto. Lembro que das últimas vezes até você, acho que foi o único aqui nosso, convidado que tinha trazido uma visão de que já estaria, já daria para ter sido feito, inclusive, na reunião de julho, este movimento de redução, o que não foi, na reunião de junho ali, o que não aconteceu. Queria entender qual que é a sua visão, Será que o Banco Central consegue, de fato, vir mais do que 0,25, como muitas casas planejam? Qual que é o percentual, na sua visão aí, que seria o ideal para realmente não trazer impacto para o crescimento do Brasil? Verdade, Paula. Realmente, anteriormente, eu entendia que havia espaço, no campo, mesmo já no campo técnico, para o início da queda, já naquela reunião passada, e agora a gente vê um reflexo disso, realmente, que é uma retração além do esperado, causada justamente por essa forte austeridade. Agora, realmente, eu sou obrigado a apostar que ele deve vir com um corte um pouco mais intenso, na faixa de 0,50, e eu acabo concordando com alguns pares aí, com alguns gestores também, que já seguem nessa linha. Isso já aconteceu no passado, não significa um corte tão agressivo assim, mas eu acho que agora realmente ele precisa fazer uma correção de rota. Se eu puder buscar uma justificativa pelo fato de não ter ocorrido o corte na reunião passada, eu diria que o Copom optou por não assumir riscos relacionados a algumas dúvidas, principalmente do lado fiscal, como, por exemplo, a tramitação ali do arcabouço fiscal, ainda não se tinha ainda uma visão sobre como o Congresso ia se comportar com relação à reforma tributária. Também havia uma dúvida ali que era a respeito da possível alteração da meta inflacionária por parte do Conselho Monetário, apenas a uma semana à frente da decisão do Copom. Então, me parece claro que optou-se por não assumir esses riscos, aguardando um pouco mais esses eventos. Também tem-se colocado ali na ata do Copom a preocupação sobre a ancoragem das expectativas ali do mercado, mas as expectativas, muitas vezes, podem estar contaminadas, Pode ter um contágio ali também por essas questões fiscais, e aí isso talvez tenha feito com que o Copom ficasse mais, vamos dizer assim, mais austero, E pode ser que tenha pesado a mão aí nesse sentido. O mercado já vinha ressentindo, já vinha cobrando isso, da parte do Copom, e o governo muito mais. É claro que o governo tem outros interesses, Então, que não só a questão econômica, Mas que é justamente a aceitação, a reafirmação da sua gestão. Em geral, um presidente, o Ministério da Fazenda, ele quer que os juros possam cair, que os juros caem, mesmo que eles estejam já num patamar um pouco mais baixo. Mas tirando esse conflito de interesse natural do processo,
eu acho, né, eu reafirmo, né, eu acho que seria mais prudente, mais saudável ele ter iniciado a queda dos juros já na reunião anterior para justamente evitar uma retração adicional, até porque nossa economia não vai nada bem, se a gente olhar nesse aspecto, né? A concessão de crédito vem caindo, né? A gente tem ali a formação bruta de capital, né? Veio negativa, quer dizer, você não tem investimentos, né? Investimento tá todo mundo com muito receio, evitando investimento em todos os setores, e isso tudo vai realmente gerando retração. O ambiente agora é um pouco mais favorável, porque a gente tem o arcabouço fiscal avançando, a gente tem a reforma tributária, mesmo que ainda esteja longe de uma solução, mas já é uma sinalização. Há muitas dúvidas nesse aspecto da eficiência, né? Na medida que não traz queda de impostos, mas há uma melhora assim, do ambiente. Então, você tem ali agora, temos também, né, o arrefecimento do preço das commodities internacional, temos o arrefecimento da taxa de câmbio. Então, eu acho que agora, com um grau de incerteza menor, né, e com o núcleo da inflação também convergindo, porque havia uma preocupação, né, de você expurgar da inflação os chamados preços voláteis, né, que são os preços das commodities, o preço do petróleo, o preço do milho, do trigo, mas agora, expurgando os preços voláteis, né, que caíram muito nos últimos 12 meses, você tem também agora o núcleo mostrando realmente uma retração econômica. Então, está mais do que na hora de iniciar um ciclo de corte dos juros. Ô, Renan, um ponto importante, né, aqui também para essa discussão. Queria entender, somente os juros, na verdade, altos, né? A gente sabe exatamente o patamar que está, assim, se a gente olhar ali, principalmente o juro real, mas somente o fato dos juros é que estão ali pesando para este resultado, principalmente aí de uma expectativa até de um PIB menor, né, diante deste PCPR. Existem outros fatores, né, também que possam estar influenciando, até porque eu pergunto isso porque, né, a gente sabe que às vezes a política ela tenta ali ter mais pressa, né, do que de fato, né, tenta acelerar mais do que o tempo da economia. É fato, a gente sabe exatamente que a política monetária ela tem um tempo de fato para fazer efeito. Justamente o remédio amargo é esse mesmo, né, segurar o consumo para segurar a inflação, e isso vai causar, sim, não é nenhuma surpresa, um crescimento menor, né? Não teremos ali um crescimento alto por conta dos juros altos. Isso é de fato ali, todo mundo sabe que este é o papel, justamente se subir juros para se conter uma possibilidade de um repique, até de uma pressão inflacionária. Mas a minha pergunta é, somente os juros estão pesando para este crescimento menor? A gente viu no primeiro trimestre um agro forte, que acabou trazendo, né, acho que um fator muito grande em relação ao PIB, mas a gente não pode esquecer que os setores de serviço, indústria, eles vieram, sim, abaixo. Queria entender um pouquinho da sua análise em relação a essas críticas, né? A gente sabe que o governo, ele tenta ali sempre, né, o lado mais populista, são medidas mais trazer aí, né, o Banco Central como um grande arquirrival, mas de fato existe mesmo ali, já foi sinalizado que essa queda vai acontecer agora, né? A gente teve aí desde agosto do ano passado neste atual patamar. Não era esse o objetivo justamente do Banco Central? Sim, esse era o objetivo, principalmente porque, assim, quando a gente imagina, né? Não imagina, mas a gente sabe que antes do combate à inflação tem a credibilidade da moeda, né? E isso o Brasil tem um grande histórico no combate ali à inflação, no sentido de restabelecer a credibilidade da moeda, e a partir do Plano Real isso se estabeleceu. Então, se a gente imaginar que o Banco Central, o Copom, ele tem uma linha mais monetarista, né? Então ele está na linha certa, o remédio amargo para preservar a moeda, porque você tem um efeito inflacionário que advém da falta de credibilidade da moeda, assim como também da gestão das contas públicas, né? Então, o empresário, o comerciante, ele sobe o preço, né? Porque ele acha que a moeda
perder o valor. Então, às vezes, é necessário um remédio duro, isso tentando justificar justamente o tempo, né, de contracionismo. Agora, eu entendo que não é só os juros, claro. Para mim, é bem claro a aversão ao risco, a credibilidade ainda do governo atual. Quer dizer, ele está tentando restabelecer a credibilidade perdida ao longo do tempo. De cara, eu vi que os investimentos cessaram, né? Você tem uma década perdida, mais de uma década perdida. Você tem duas recessões ali fortes, né? Que é a 2015, né? 2016 e a Covid. E os agentes aí do mercado, a economia real, apanhou muito, porque você tem inflação alta, você tem impostos altos, né? Você tem juros mediano, né? Não só agora que é o juros emergencial pós-pandemia, mas você tem os juros mediano extremamente elevado, o que faz com que o crédito para as empresas sejam extremamente elevados. Então, o setor real está muito combalido. E isso faz com que fique todo mundo aguardando a melhora do ambiente, né? E agora a gente tem mais dúvidas ali para a economia real com relação à reforma tributária. Então, a gente não pode atribuir só a questão dos juros. O que eu tenho convicção é que também o Banco Central sozinho não consegue combater a inflação, né? Exatamente por esse aspecto da credibilidade. Você como se diz, você só depender de elevar os juros para conter a inflação é muito pouco. Então, ele precisa da colaboração que poderia vir ali do lado fiscal, mais austeridade do lado fiscal. O arcabouço traz um certo alento, né, que ele limitou ali os gastos reais ali abaixo da média histórica, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dívida mais elevada. Também a gente tem que ter consciência que se a taxa de juros ao final do ano, conforme as projeções aí estão indicando, chega a 12,25% até 12%, ainda assim é uma taxa muito elevada, né? Ainda assim é uma taxa muito elevada. Então, eu acho que o empresário tem medo, né, realmente de investir e não encontrar o consumo das famílias lá na frente, que é outro calcanhar de Aquiles ali muito importante. Agora a gente tem esse programa, o Desenrola, mas há o temor de desenrolar e enrolar imediatamente, né? Então, não há mudanças estruturais ali sustentáveis para você justificar um investimento e tanto otimismo assim. Há um ambiente melhor, há uma janela aí de oportunidade, mas a gente tem que observar todos esses aspectos aí adicionais, além só do aspecto da taxa de juros. Renan, bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo. Você estava falando aí do Desenrola, né? Interessante, é um programa focado, né, para reduzir inadimplência, melhorar a vida da população e tudo mais, mas no fim das contas, por algumas situações colocadas ali, pode beneficiar muito o setor financeiro, né? Principalmente com aquela situação envolvendo crédito presumido, ou seja, as instituições bancárias que estão com essas pessoas inadimplentes podem acabar saindo vitoriosas. Talvez isso pode ter algum resultado, algum impacto nos próximos resultados dessas companhias? Você acha que os grandes beneficiados não necessariamente vão ser as pessoas, mas sim as instituições financeiras? Eu acho que, bom, tem as duas coisas, né? Eu acho que realmente, por que a concessão de crédito tem caído tanto, né, nesses últimos 12 meses? Porque o risco está muito elevado e o risco de inadimplência também extremamente elevado, e você tem também as provisões, né, ali também pressionadas. Então, você vai ter uma descompressão, né, dessas provisões de liquidação duvidosa, das instituições financeiras, e a tendência é melhorar o balanço, né?
O que eu vejo é que, na verdade, também a gente tem que olhar o balanço do governo, né? Porque, na verdade, o governo é uma espécie de securitização da dívida, né? O governo tá assumindo ali o risco dessa inadimplência, e isso pode ter um custo. Do lado das pessoas físicas, principalmente, né, você também tem ali uma folga no orçamento familiar que pode provocar uma onda de consumo. A questão é que, de novo, né, isso também é um fator de aumento como é que se diz, da desconfiança sobre a sustentabilidade, né, do crescimento econômico, na medida que o governo procura criar paliativos, quer dizer, volta e meia ele solta algum tipo de, né, ele aciona ali algum gatilho de algum crédito subsidiado, como aconteceu na parte dos automóveis, como o incremento aí do Minha Casa Minha Vida, e agora você tem o Desenrola. Então, quando você tem esses programas, de novo, alguém paga a conta, né? E isso acaba também prejudicando ali as contas públicas, né? O ideal seria um ambiente econômico melhor, que você pudesse ter geração de renda, que as pessoas pudessem se reorganizar financeiramente. Não é fácil, porque os juros no cartão de crédito no Brasil é 400% ao ano ou mais, né? Até mais do que 400% ao ano, que é uma aberração mesmo, né? Então, sim, eu acredito que melhora sim o resultado das instituições financeiras no curto prazo, né? Porque lá na frente a economia, né, possa não ter um crescimento tão sustentável assim, melhora o lado do consumo. Mas, de novo, como você tem muito consumo reprimido por parte das classes mais desfavorecidas, então eu temo que ela pode se alavancar rapidamente na sequência, né? Porque é fato que as famílias aí durante 5 anos estão se endividando cada vez mais, né, por causa da taxa de juros, por causa do desemprego alto que a gente vinha observando aí, principalmente no período da pandemia. Então, agora é o momento que ela pode fazer alguma coisinha, trocar talvez de carro, fazer uma pequena reforma ou investir na educação ali, mas vai ser via endividamento novamente, né? Então, não é via poupança. Então, isso gera um certo temor de que a gente fica sempre nesse ciclo aí, né? Nesse chamado voo de galinha. Mas, claro, a verificar, né? Vamos ver se é uma medida emergencial e lá na frente a gente tem uma geração de renda melhor, que a gente possa ir contornando esse problema. Mas, no momento, nada indica isso, né? Indica o risco aí desses subsídios. Isso são movimentos que pressionam a inflação, e é por isso que o Banco Central também acaba tendo dificuldade de definir ali, né, o ponto de inflexão para a queda dos juros. Porque aquilo que eu falo, ele tem ali essa ferramenta, né, de elevação da taxa de juros, mas do lado fiscal você fica tendo essas medidas expansionistas que concorrem contra. Agora o risco é menor, tá? Não querendo colocar temor nesse aspecto, porque a gente vê realmente a desaceleração consistente da inflação. Do lado do IGPM, a gente tem deflação forte, temos também um arrefecimento da taxa de câmbio. Então, agora a gente tem um certo conforto para essa queda de juros. Só fazendo uma alusão de que realmente você tem medidas expansionistas que põem sempre ali, né, uma pulga atrás da orelha ali do cupom, né? Desconfiança do lado fiscal sempre. Bom, Renan, prazer falar contigo, Alex, aqui. Bom, falando aqui sobre um pouco mais do cenário local, né? Eu estava acompanhando aqui as suas respostas, as perguntas do Felipe, que era um pouco mais macro, né? Mas olhando aqui para a temporada de balanços, né, aqui no Brasil, não tem como a gente ignorar, né? Ou seja, lá fora nós vimos
os bancos, né, começando pelos bancos, né, sendo protagonistas. O que você espera aqui no Brasil? Né? O que, assim, uma leitura mais geral aqui, nada muito aprofundado, mas o que você espera como uma surpresa positiva? O que pode ser de uma surpresa positiva? O que você já espera como uma expectativa negativa para esse segundo trimestre? O que você observa? Então, Alex, satisfação falar contigo. Mas lá fora o cenário é bem diferente, né? A economia está bem mais resiliente, né? O emprego está forte. A gente tem realmente lá ao contrário, né? A família está desalavancada para os padrões norte-americanos. Então, você tem ali uma formação de poupança adicional no período de estímulos, né? Ali que em razão da Covid, e você tem ali uma volta do consumo, né, de uma forma lenta, gradual, mas até de uma forma que dá uma certa sustentabilidade. Realmente o receio era justamente com relação às instituições financeiras, porque a gente sabe que tivemos ali uma crise bancária, né, principalmente oriunda ali do segmento dos bancos regionais, muito em razão também da alta da taxa de juros, gerou marcações a mercados indesejáveis, e você tem uma facilidade hoje muito grande de promover saques, né? Então, antigamente a gente falava corrida aos bancos, né? Corrida aos saques, mas hoje o saque é feito pelo celular, né? Então, a violência ali da velocidade, né? Do saque também acabou acelerando esse processo de deterioração. Agora a gente percebe que foi contornado esse problema com essa sinalização, com essa estabilização momentânea da taxa de juros, e com o crescimento econômico, com a família desalavancada, os bancos vêm apresentando resultados melhores. Então, aqui no Brasil é diferente, porque a gente tem visto ali realmente uma pressão agora no setor de serviços, quer dizer, a atividade caindo, né, convergindo gradualmente já para a queda, né, do setor manufatureiro. Isso acontece na economia global também, mas aqui parece que o movimento é mais intenso. Temos a queda dos investimentos e temos que os setores mais sensíveis à renda estão sofrendo bastante. Assim como os bancos têm inadimplência, o setor, né, também de varejo também apresenta inadimplência elevada. Então, eu acredito, de novo, né, em se tratando de Brasil, os setores mais essenciais são aqueles setores que eu acredito que devem ter resultados mais surpreendentes, positivamente, tá? Mas os setores ainda sensíveis à renda, né, como o varejo, como o próprio serviços em geral, né? Turismo, né? Hotelaria, serviços e tudo mais, eu acho que deva ter uma certa estagnação. De novo, né? O PIB cresceu, mas cresceu muito em cima do agronegócio, que é um setor essencialmente exportador, e os demais segmentos, ao contrário, eles vêm num sentido de retração, e a gente tem a renda muito, muito prejudicada e um endividamento da família muito, muito alto. Então, eu não acredito assim que seja resultados assim, surpreendentes. Eu acho que devemos ter resultados em linha, e alguma surpresa positiva talvez venha dos segmentos de mais essenciais, né? Maravilha. Renan, quero agradecer. Obrigada pela sua presença aqui na BMC News. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, Paula. Eu que agradeço. Forte abraço. Até mais. Obrigada.